Olá, gente amada! Tudo bem? Olha aí, estamos de volta aqui para a nossa 7ª aula do nosso curso de Secretariado Eclesiástico. Que bom que você está conosco. Nós te louvamos a Deus e agradecemos a você por estar conectado aqui a cada noite, a cada mês, nessa aula tão especial. Você que é ancião da igreja, você que é secretária de escola sabatina, você que é secretário de igreja ou de grupo, todos vocês são bem-vindos. Nossa gratidão também aqui à nossa equipe de distritais e também à nossa equipe interna aqui, a Bianca, a Carla e também ao pastor Brandon, que tem nos apoiado para que façamos o serviço de Deus de forma excelente, que é como o nosso Deus espera e é o que o nosso Deus merece também, tá bom? Muito bem, você já está com sua Bíblia nas mãos? Você sabe que aqui nós sempre começamos o nosso curso lendo um verso bíblico e também fazendo uma oração pedindo a bênção do nosso Pai Celestial. E enquanto você procura aí a sua Bíblia, enquanto você encontra o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, deixa eu lembrar ou enfatizar aqui algo que eu sempre lembro, que tem que ver com a visitação. Gente, e aí, como é que está sendo? Você já visitou alguém nesse período? Como tem sido suas visitas? Você tem visitado irmãos idosos, pessoas que não podem mais congregar por razões de saúde, pessoas que se afastaram do rebanho, jovens, adolescentes? Me conte aí, você já está vivendo essa prática? Pode digitar no chat aí se você já visitou alguém, se você está visitando, se você planeja visitar, se você acha relevante a visitação. A Bíblia fala pra gente da importância disso. Ellen White enfatiza bastante o ministério da visitação e certamente você que já viveu essa experiência sabe o quão bom é visitar as pessoas e quanta diferença faz na vida daqueles que recebem alguém no seu lar para orar com ele, para ouvir o seu pedido de oração, para clamar a Deus, interceder a Deus por esta vida. Que Deus te ajude a viver essa experiência. Você que é ancião, motive os demais líderes da sua igreja. Você que é secretário, você também pode testemunhar na comissão da sua igreja sobre a sua experiência pessoal sobre isso aqui e pode também motivar outros a viver essa experiência da visitação, tá bom? Vamos ler então o texto bíblico, Atos, capítulo 6, verso 7. Vamos ler o verso 7 hoje. A Bíblia diz assim, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nosso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra e desejamos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que compreendamos o que o Senhor nos deseja ensinar através da mesma. Abençoa também a aula deste dia, desta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, veja que coisa interessante. Nós estamos agora lendo um pouco sobre a história da igreja primitiva. E a igreja primitiva, ela começa, sabe, no ímpeto, ela começa com muito amor, com muita paixão missionária. E em decorrência disso, a Bíblia diz que a palavra de Deus crescia em Jerusalém. A palavra de Deus se multiplicava e alcançava muitos discípulos, alcançava muitas pessoas e também alguns sacerdotes, eles obedeciam à fé. A palavra de Deus, ela tende a crescer quando homens e mulheres consagrados ao Senhor pregam, se dispõem a anunciar essas boas novas e ali em decorrência do Pentecostes, homens e mulheres revestidos do poder do Espírito, eles pregavam a palavra de casa em casa, eles pregavam na rua, eles pregavam em todo canto e a palavra de Deus se multiplicava e o número dos fiéis crescia e não apenas quando Pedro pregou um grande número de conversos se renderam ao Senhor, mas
mas também depois outros tantos foram crescendo. Aqui, por exemplo, no capítulo 6, nós estamos lendo sobre os diáconos, sobre a obra que Estevão, Nicanor e outros mais, Felipe, estavam realizando. E então eles estavam cada dia orando, buscando a Deus, cada um contribuindo de acordo com seus dons, de acordo com as suas responsabilidades na igreja, cada um fazendo a sua parte, e assim o evangelho de Deus ia crescendo. O meu desejo é que aí na sua igreja a palavra de Deus esteja se multiplicando e o número dos conversos também. Você sabia que nós temos um número bem expressivo de igrejas que não batizou nenhuma pessoa? É verdade, temos igrejas que elas funcionam o ano inteiro, gastando água, gastando energia, e a igreja abre, fecha suas portas, mas não salva pessoas. Alguma coisa de errado está acontecendo. Então veja, nós precisamos ter isso em mente. A igreja saudável, ela está crescendo, ela está reproduzindo, ela está alcançando pessoas. Aqui na igreja primitiva, crescia a palavra de Deus e crescia o número dos discípulos, porque o Espírito Santo, usando pessoas para pregar o evangelho, alcançava outros corações. Você pode começar este movimento de reavivamento aí na sua igreja também. Você pode motivar outros líderes da sua comunidade a buscar o Espírito Santo, a orar mais a Deus pelo batismo do Espírito, para que mais pessoas se convertam aí na sua comunidade. Que Deus ajude você nesta obra missionária e lhe abençoe muito nesta obra especial. O nosso convidado de hoje para a aula deste dia é o pastor Brandon. Ele é coordenador do RCVA aqui da nossa associação e ele vai nos guiar nesta jornada. Com sua experiência em missões urbanas e transculturais, ele vai revelar um pouco do trabalho secretarial e como isso pode impactar as vidas para a eternidade. Pastor Brandon, amigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por estar conosco. O pastor Brandon já está aqui. Que Deus te abençoe, meu querido. Olha, a palavra a partir de agora é contigo, tá? O tempo é seu. Aqui estamos como tuas ovelhas para ouvir as tuas instruções a partir de agora. Que Deus te use. Forte abraço. Olá, boa noite, tudo bem? Que prazer, que alegria estar aqui junto com você em mais um dessas séries de encontros que estão sendo realizados aqui nesse curso preparatório para o Ministério da Secretaria. É uma grande alegria. O meu nome é Brendo, eu sou pastor, coordenador do Serviço Voluntário Adventista e também auxilio na área missionária desse departamento tão especial aqui do nosso campo, juntamente com o pastor Hamilton, o nosso secretário executivo, e a Carla, a nossa secretária na área técnica. Eu queria convidar você a orarmos juntos nesse momento, pedindo a direção de Deus sobre o nosso estudo e o nosso encontro de hoje. Vamos orar? Bom Deus, obrigado pela tua presença. Esteja conosco, Senhor, por favor. Nosso desejo aqui é separarmos alguns minutos para poder entender melhor, se aperfeiçoar e crescer na utilidade e no serviço dessa obra tão especial. Usa-nos, Pai. Usa-nos. Usa-nos poderosamente. Usa-nos, Senhor, transbordando do teu espírito de humildade e de amor por ti, por vidas e por essa obra, Senhor. Continua conosco. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, até aqui eu imagino que você já compreendeu que a secretaria é um ministério extremamente amplo da nossa igreja e muito importante, especial, para que ela possa funcionar da melhor maneira possível. Por isso, hoje vamos tratar sobre uma dessas várias minúcias do ministério da secretaria e vamos atuar um pouco mais especificamente na área missionária. Mas antes, eu queria começar contigo trazendo alguns vislumbres da secretaria como um todo. Existe um texto no livro Visões do Céu, na página 44, que nos ajuda a entender um pouquinho melhor da importância desse ministério, desse departamento em nossa igreja. O texto diz o seguinte: Deus é um Deus de ordem. Tudo que está ligado ao céu está em perfeita ordem. A sujeição e estrita disciplina marcam os movimentos de todos os anjos. O sucesso somente pode ser alcançado por meio de ações harmoniosas e bem ordenadas. Deus requer ordem e método em sua obra hoje, não menos do que nos dias de Israel. Todos os que estão trabalhando para ele devem fazê-lo de maneira inteligente, não descuidada e sem objetivo.
Deus quer que sua obra seja feita com fé e exatidão, para que ele possa colocar sobre ela, sobre a sua obra como um todo, o seu sinal de aprovação. Eu gosto desse texto porque ele nos ajuda a entender a importância do ministério da secretaria. Perceba, alguns princípios aqui são elencados. Entre eles, a obra do Senhor ela precisa funcionar com uma harmonia, de maneira bem organizada, de maneira inteligente, com fé, com exatidão e com objetivo. Essas características fundamentam bem o teu e o meu papel atuando nesse ministério tão especial. Harmonia, ordem, inteligência, objetivo claro, fé e exatidão. Características e princípios que são importantes, primordiais no exercício de todo o ministério da secretaria. Para que a gente possa para que a gente consiga entender um pouco mais a fundo esses princípios, eu gosto de pensar a secretaria como os olhos da igreja. Sim, é os olhos da igreja. O que você pensa quando eu te digo essa frase? A secretaria como os olhos da igreja. Coloca aí no chat para a gente poder entender um pouquinho melhor. Muito bem. Eu penso na secretaria como os olhos da igreja, porque a secretaria é o ministério responsável por perceber a realidade ao seu redor, a realidade do crescimento da missão, dos seus pontos fracos e pontos fortes, identificando as suas necessidades, mantendo a sua unidade entre os vários ministérios que a igreja ela possui, e agora, através desses dados, ela consegue criar estratégias, traçando perfis para que esse objetivo seja efetivamente alcançado. E você, secretário, secretária, é muito importante, né, em todo esse processo, porque cada vez, por exemplo, que você realiza um GE bem fidedigno à realidade da tua igreja, com os que estão afastados, os membros ativos, os a transferir, cada um deles, a igreja consegue ter um vislumbre da realidade daquela igreja local, de como ela está e da igreja como um todo, e assim tratar, né, criar, elaborar planos que sejam efetivos no cumprimento da missão dentro daquela realidade. Por isso, a igreja, ela é ou melhor, a secretaria, ela funciona como os olhos da nossa igreja, observando a realidade, traduzindo ela ali nas nossas métricas e agora podendo elaborar de maneira harmoniosa, de maneira inteligente, com exatidão, de maneira muito precisa, elaborando ali os planos para que a missão continue a crescer e continue a ser bem elaborada. Um papel extremamente importante. A liderança da secretaria, então, ela funciona como uma liderança de segunda cadeira. Nem sempre vai ser ela que vai estar com o martelo na mão, batendo o martelo e fechando o assunto, mas sempre é ela que vai estar influenciando para que isso aconteça de maneira unida, com a unidade da igreja como um todo, de maneira harmoniosa e inteligente, com fé e exatidão, como vimos agora há pouco. Uma liderança de segunda cadeira, mas não uma liderança de menor importância. Ao contrário, uma liderança de extrema relevância para o bom funcionamento da igreja. Essa liderança, então, ela precisa estar sempre embasada, porque ela vai influenciar diretamente todos os outros ministérios da igreja, cada uma das outras áreas. E o nosso embasamento ele precisa ser sempre muito claro ah, em alguns documentos para que nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas expressões não sejam apenas manifestações da nossa vontade, mas prezem sempre pela unidade da igreja. E esse é um dos papéis do Ministério da Secretaria. Claro, o nosso documento supremo, o nosso guia supremo, a nossa regra de fé é a Bíblia, de onde todos os nossos princípios são extraídos. E agora, durante a execução desses princípios, esses outros documentos eles apresentam o entendimento da igreja como um todo a respeito daqueles determinados assuntos. Para isso, nós temos as declarações oficiais da igreja, temos também o guia para a secretaria e o manual da igreja. Esses documentos precisam ser sempre bem digeridos, bem conhecidos por cada um de nós, para que a nossa influência na igreja possa prezar pela unidade e pelo crescimento de maneira harmoniosa. O documento da igreja, esse, inclusive, que provavelmente vai estar sendo ali atualizada nos próximos meses. Quem sabe no início do próximo ano nós já tenhamos acesso, ao menos de maneira virtual, ao Manual da Igreja, devido às atualizações da Conferência Geral que aconteceu em meados do ano de 2025. Mas também temos aqui as declarações oficiais da Igreja sobre assuntos que permeiam a prática da rotina diária da igreja, o dia a dia da igreja. Assuntos como música, como sábado, como homossexualidade, assuntos sobre política, marca da besta, IA, são assuntos que vira e mexe aparecem dentro do nosso contexto da igreja local e nós, como secretários, precisamos ter domínio sobre eles, assumindo o entendimento da igreja como um todo a esse respeito. Lembre-se, nós somos um corpo e, como um corpo, andamos de maneira unida. É a Bíblia que baseia todas as nossas decisões e quando a igreja senta agora orando de maneira humilde, baseado na palavra, clamando ao Senhor,
o entendimento ele vem para a igreja como um todo. Por isso, nesses momentos, não devemos nos valer das nossas opiniões pessoais, aquilo que nós achamos ou entendemos, mas aqui a palavra do Senhor compreendida pela sua igreja como um corpo, como um todo. Ela é aqui manifestada e esses documentos precisam ser bem compreendidos por cada um de nós, tá? Vale a pena. Se você ainda não tem acesso, fica aqui na tela o QR Code para que você possa conhecer um pouco mais sobre essas declarações oficiais. A igreja como um todo, então, ela tem sua autoridade quando, como um corpo, tomamos alguma decisão. E o secretário ou a secretária precisa prezar por essa unidade, prezar por essa autoridade eclesiástica da igreja como um todo, como uma família, como um corpo. O apóstolo Paulo ele prezava muito por isso, em muitas de suas histórias isso fica evidente. Inclusive lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, onde ele diz: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão. O apóstolo Paulo prezava muito pela unidade da igreja. Em vários contextos, em alguns momentos, a gente consegue ver ele, inclusive, abrindo mão de opiniões pessoais para que a unidade ela fosse preservada, porque ele entendia que através do conselho como um todo da igreja, as decisões que eram tomadas, elas ali glorificavam ao nome de Deus. A serva do Senhor, a irmã Ellen White, ela também escreve: a união é força, a divisão ela é fraqueza. Satanás muito bem compreende essa relação e por isso ele tem causado amargura e dissensão. Amargura e dissensão sobre as quais eu e você precisamos lutar constantemente para não permitir que estejam ali permeando nossas comissões, nossas igrejas, a família de Cristo como um todo. E ainda no Manual da Igreja, página 65, diz: a palavra de Deus não autoriza que uma pessoa ponha seu julgamento em oposição ao da igreja, nem lhe é permitido instituir as suas opiniões contrariamente à dela. Então, aqui nós percebemos que nós não temos a igreja, nós pertencemos a ela como um povo de Deus, baseado e pautado unicamente na palavra do Senhor. E precisamos manter essa unidade de maneira constante e nos esforçar por ela. Aqui, então, a gente consegue ter um vislumbre maior, melhor, mais detalhado do que é a secretaria. É ela que possui três áreas: a área administrativa, a área técnica e a área missionária. Aqui no nosso campo, temos esses três representantes de cada uma dessas áreas: o pastor Hamilton sendo o nosso secretário executivo, dirigindo a área administrativa da nossa igreja, a Carla atuando na área técnica, e muito bem, por sinal, para a honra e glória de Deus, e eu atuando ali também na área missionária. Essas três áreas, elas se encontram ali dentro da prática do exercício da secretaria, também na igreja local. Você conhece um pouquinho da área missionária? De alguns projetos que nós costumamos ver, como o que aconteceu agora no início do ano, o projeto Reencontro. Todavia, esse projeto tão especial, apesar de ter uma data ápice, ele vem apenas para nos lembrar que esse processo ele precisa acontecer de maneira constante em cada uma das nossas igrejas. Buscar por aqueles que se afastaram faz parte da minha e da sua responsabilidade, como irmãos mais velhos da parábola, como aqueles que amam e têm prazer na salvação de almas, a mesma missão que Cristo assumiu para si. O ministério, o projeto do reencontro, então, ele visa resgatar irmãos ali afastados. Ele é dirigido pela secretária local, pelo secretário local, é nossa responsabilidade. E ele está estruturado em três fases. Vale a pena a gente relembrar aqui rapidamente essas três fases, que tem uma data para culminação no meio do ano, todavia ela deve acontecer em vários outros momentos, porque ela faz parte da nossa missão como servos do Senhor. A primeira fase é a fase de preparação. Os planos são elaborados, apresentados à comissão e a comissão como um todo ela é envolvida no monitoramento e na execução desse processo do projeto Reencontro. Temos a sua segunda fase, o programa em si, quando o evento ele acontece, então a princípio nós temos o GE sendo realizado na comissão da igreja, convidamos aquelas pessoas, preparamos a igreja para receber aquelas pessoas, o que é um passo muito importante. E agora, na segunda fase, a execução. É quando esse encontro acontece. É aquele que estava afastado, ele tem a oportunidade de estar em casa novamente. Todo um projeto especial ele é voltado para que essa recepção seja bem efetivada, bem efetiva, na verdade, ela possa de fato acontecer. Cada comissão de trabalho assumindo ali a sua função e uma atmosfera criada na igreja para que essa recepção, esse reencontro, ele aconteça da melhor maneira. E aqui estamos na terceira fase. Depois que esse encontro ele acontece, que a oração ela aconteceu, um espírito de oração que permeia todo esse processo, que cada departamento se envolveu, liderado pelo Ministério da Secretaria, e esse projeto ele acontece, a fase de confirmação.
é aquela fase onde eles continuam a ser acompanhados, onde cada membro que se encontrou, que retornou ali à casa do Senhor, continua a ser acompanhado mesmo depois desse processo. E ainda aqueles que por algum motivo não puderam estar presentes. Esses três processos aconteceram na sua igreja certamente durante esse ano, mas vale a pena a gente relembrar porque ele precisa estar acontecendo constantemente. Faz parte da nossa missão como igreja cuidar daqueles que se afastaram e já não fazem mais parte, já não fazem mais parte de maneira ativa do nosso convívio. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa mesma alegria que permeia o coração de Jesus quando alguém que se perdeu é encontrado, ela precisa permear também o meu e o teu coração. A serva do Senhor também diz: se a ovelha perdida não é trazida ao aprisco, vagueia até parecer, e muitas vezes descem à ruína pela falta de uma mão estendida para salvá-la. Ela também diz que essas ovelhas perdidas não correrão atrás de vós, vós os deveis ir e buscar aonde estão. Olha quão pesado esse texto, importante, traz essa responsabilidade de buscar, de salvar, de encontrar esses que em algum momento se afastaram. O nosso manual da igreja também diz que Deus planeja salvar, não destruir. Todo o céu está interessado na reconciliação daqueles que foram, que estão arrependidos e precisam voltar para a casa do Senhor. Muito bem, então nós encontramos essa primeira área da parte missionária da secretaria, que é o projeto Reencontro, e agora nós temos essa segunda área, uma área também muito especial, que é o serviço voluntário adventista. Você já está começando a entender, na verdade você já entendeu isso certamente, que o ministério da secretaria é um ministério muito amplo, certo? Com muitas frentes diferentes, mas todas elas fazem parte da nossa responsabilidade, estão sobre a nossa tutela e, pelo poder de Deus, são bem desenvolvidas para a honra e glória do Senhor. Então temos o projeto Reencontro, onde somos responsáveis em buscar aqueles que se afastaram, e temos também o serviço voluntário adventista, essa outra ala especial dentro da área missionária desse guarda-chuva maior, que é o Ministério da Secretaria. Você já ouviu falar sobre o serviço voluntário adventista? Imagino que você já teve aqui algum contato com ele. Nós passamos por algumas partes do campo, encontramos alguns grupos de secretários, inclusive trabalhando esse assunto de maneira mais minuciosa. Mas o Serviço Voluntário Adventista, ele é um departamento, na verdade não funciona como um departamento, mas como uma parte do departamento da secretaria que visa fazer aquilo que nós como igreja sempre fizemos. Então a gente atualiza o nome, a gente atualiza alguns métodos, mas para cumprir aquilo que nós sempre executamos, a pregação do evangelho em todo mundo. Apocalipse 14, versículo 6. Na verdade eu vou convidar você a abrir junto comigo. Pega aí tua Bíblia, abre lá. O livro de Apocalipse, o capítulo é o capítulo 14, e a gente vai ler o versículo 6. E lá encontramos um texto que possivelmente você já conheça, inclusive de cor, mas vale a pena a gente abrir a palavra do Senhor para lermos juntos. E lá diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora em que ele vai julgar, em algumas versões vai dizer, do seu juízo. Eu gosto desse verso, porque esse verso nos ajuda a entender a razão de ser da nossa igreja como um povo. O evangelho que nós possuímos, ele é um evangelho eterno. Mas além disso, ele também é um evangelho que não conhece fronteiras. Perceba, o texto vai dizer que esse evangelho precisa ser pregado a toda nação, a toda tribo, a toda língua e a todo povo. O evangelho que alcançou você, ele foi dado por Deus para que ele não conheça fronteiras. Ele não está restrito ao nosso país, ele não está restrito ao nosso distrito, à nossa igreja local. Ele deve ser anunciado a todo mundo, independente de barreiras como cultura, de barreiras como língua. E aqui o Ministério da Secretaria entra como SVA para que essa missão seja fortalecida e continue a ser cumprida para a honra e para a glória de Deus. Esses três homens, eles entenderam muito bem isso de maneira prática. Aqui nós temos Albert Stauffer, temos Frank Westphal e também o Plácido Pita. Eu coloquei aqui no meio o Frank Westphal porque a história dele, ela chama a atenção. O primeiro pastor a pisar a América do Sul. Até então, o pastor Westphal, ele estava nos Estados Unidos muito confortável, em uma grande fazenda com 24 hectares, com filhos, com a sua esposa, pastoreando algumas regiões, até que ele recebe um convite da Conferência Geral
E essa carta agora o convida a ser missionário, o primeiro pastor missionário na América do Sul. Ele agora conversa com a sua esposa, em dúvida se essa era a vontade de Deus ou não. Ele faz um desafio ao Senhor: Senhor, se conseguirmos vender a propriedade que estamos, que já tentávamos vender há longo tempo, nós entenderemos que é da tua vontade que a gente parta para esta missão. E a história nos conta que no dia seguinte havia uma carta ali na sua casa e era alguém dizendo que estava interessado em comprar a sua casa. E ele entendeu que aquela era a vontade do Senhor e agora vai junto com a sua família. Naquela época não havia um navio ou um meio de transporte que pudesse ir diretamente para a América do Sul. Então ele vai primeiro para a Europa e da Europa ele regressa agora para a América do Sul. A história nos diz que ele vai para a Argentina e ali visita algumas localidades, visita algumas regiões, solidifica 3 igrejas ali na Argentina e recebe agora o convite para ir para o Brasil, porque um comportor que esteve por lá, passaram por lá, conduziram algumas famílias a guardarem um sábado. E são histórias muito interessantes essas que o pastor Westphal vivenciou. Através de um assassino e de um bêbado, a mensagem do evangelho foi pregada naquela região e pessoas passaram ali a guardar o sábado e conhecer alguns princípios da palavra do Senhor. Ele faz aquela viagem da Argentina para o Brasil, um distrito pequeno, né? Não sei quantas igrejas tem ali no seu distrito, mas o distrito do pastor Westphal cobria ali Paraguai, cobria o Brasil, cobria a Argentina no seu primeiro momento, depois a parte do Oceano Pacífico. Ah, e é muito interessante como essas histórias elas vão se desenvolvendo, a mão de Deus vai atuando. Mas isso teve um custo grande para cada um desses homens. Tanto o pastor Stauffer, quanto o pastor Westphal, quanto o pastor Pita. No caso do pastor Westphal, ele passou 7 meses visitando o Brasil. Um distrito grande, então quando a viagem era demorada, e ao retornar, ele abraça sua esposa, ele abraça seu filhinho, mas ao perguntar sobre a sua filha, ainda pequena quando ele partiu, ele recebe a notícia que ela já não mais estava com vida. 2 semanas antes dele chegar, ela havia sido sepultada. Aquele pastor passou 7 meses longe de casa. E ao voltar, ele recebe essa notícia. Você, como missionário, o que você sentiria? O pastor decidiu continuar a missão. E passou mais de 2 décadas e meia na América do Sul, pregando o Evangelho. Esses homens entenderam a missão a qual Deus estava ali chamando a cada um deles. E louvado seja Deus por isso. Mas a missão cresceu. E agora o país que precisava receber missionários tem agora a sua configuração alterada. Aqui a gente consegue perceber um cenário. E olha, isso aqui você consegue compreender e entender por conta da secretaria, tá? É através dela que nós temos esses dados aqui. Aqui nós conseguimos ver como que seria a igreja se caso ela fosse agora a igreja na América do Sul, uma pequena comunidade com 100 membros. Deu para entender? Se reduzíssemos a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul, como que ela seria? Quantos membros teriam ali de cada país? Nós teríamos 5 irmãos argentinos, nós teríamos também 5 irmãos bolivianos, teríamos 66 brasileiros e teríamos ali 2 equatorianos, 4 chilenos, um uruguaio, 16 peruanos e um paraguaio. Você consegue olhando para esse quadro, o que que te chama a atenção? Me chama a atenção o fato de 66% da membresia da nossa igreja está contida no nosso país. Uma grande bênção, é ou não é? Verdade? Só que uma bênção que também nos traz responsabilidade. Porque cuidar desses outros irmãos que em outro momento até nos enviaram missionários é agora nossa responsabilidade. Então, se durante um longo tempo nós precisávamos de missionários aqui para a obra crescer, hoje a obra cresceu e louvado seja Deus por isso. Mas nós precisamos agora enviar. E essa missão, ela é minha e ela também é sua. A situação fica ainda mais complexa quando olhamos outras regiões do mundo, como o norte da África, o Oriente Médio, em algumas não, praticamente em toda a região. São áreas extremamente difíceis do evangelho ser ali pregado. O serviço voluntário adventista, então, ele é a maneira que a igreja encontrou para abrir a porta para que o jovem ele entenda que ele faz parte dessa missão e ele tem a oportunidade de pregar também nesses diversos locais. E como que a gente tem feito para que esse processo possa acontecer? O primeiro ponto é tornar a igreja local ciente de que nós, como igreja, como instituição, temos o Serviço Voluntário Adventista como um meio para que a pregação do Evangelho seja anunciada em todo mundo e que Cristo possa retornar o quanto antes. E para isso, nós temos investido aqui em 2 áreas. A primeira delas, através dos congressos distritais. O Congresso Distrital
nós temos feito já em alguns distritos aqui da nossa associação, reunimos os jovens para poder informar e treiná-lo e prepará-lo, fazer ele entender que esse chamado funciona para ele também. Eu costumo pensar que o Serviço Voluntário Adventista é o ministério mais perigoso da igreja. E ele é perigoso porque você pode começar ouvindo sobre ele sentado do banco da igreja, mas certamente você vai praticá-lo longe dela. Do outro lado da rua, do outro lado do bairro, da cidade, do país ou do mundo. Ele pode ser a porta que vai te conduzir a um lugar não imaginado por você antes, para que a pregação seja ali anunciada. Nós fizemos isso no ano passado no distrito de Conceição do Jacuípe. Esse ano já estivemos ali na Igreja Cidade Nova, no Distrito Cidade Nova, no distrito também de Parque Universitário. Logo, logo estaremos em Alagoinhas, também estaremos em Cruz das Almas e em algumas outras regiões do nosso campo. E ainda temos algumas datas abertas para que você possa levar também o congresso do SVA para o teu distrito e fazer com que o jovem conheça os caminhos que ele tem para servir a Deus em outros lugares do mundo, apressando a sua volta. Mas depois que a igreja ela entende que ela tem essa missão, nós preparamos essa comunidade, nós preparamos esses jovens que estão sentindo o chamado do Senhor para a pregação do Evangelho. E esse preparo ele acontece através da escola de missões. Aconteceu nos últimos anos, aconteceu também esse ano, infelizmente, a essa altura, a escola desse ano foi encerrada. Nós começamos ali no dia 25 de maio, tivemos nossos encontros, finalizando 10 aulas, mas ela vai ser reaberta logo no próximo ano e você tem a oportunidade de fazer parte também. Lá trazemos missionários experientes para que possam treinar a igreja como um todo a desromantizar um pouco o que é a missão, trazendo as dificuldades reais, mas também as bênçãos extraordinárias que acontecem apenas no campo missionário. Nós tivemos alguns polos, alguns participantes. Esse ano temos aumentado esse polo e para o ano que vem, certamente isso será ainda maior para a honra e para a glória de Deus. Então, a igreja conheceu sobre o Serviço Voluntário Adventista, ela está se preparando através da Escola de Missões e agora chegamos à Mission Trip. Você sabe o que é uma Mission Trip? A Mission Trip ela traz o sentido de uma missão enquanto fazemos uma viagem. Ela é uma missão de curto prazo, para nos dar um gostinho do que acontece no campo missionário. No ano passado, tivemos uma Mission Trip em Boipeba, em Pernambuco e também no Chile, a Mission Trip da União que aconteceu no Chile e o nosso campo pôde fazer parte desse processo. Quanto à Mission Trip que aconteceu lá em Pernambuco, nós levamos um grupo da educação adventista. E eu confesso para você, foi um momento assim extraordinário. Jovens que a gente costumava ver no intervalo ali, jogando, conversando, brincando, aprenderam naquele dia a serem encanadores, pintores, a trabalhar rebocando parede. Foi um momento muito, muito curioso de crescimento ali para aquele grupo, foi muito especial. Aqueles jovens foram levados ali para um outro estado, no Pernambuco, na cidade de Petrolina para cuidar de um irmão que havia perdido muito na sua vida e agora, nesse ponto, ele estava só com um quarto de 3 por 3 metros. Se você conhece aquela região, sabe que é muito quente, então não havia nenhum tipo de janela naquele quarto. Os meninos entraram ali chocados com aquela realidade e passaram horas e horas de trabalho tentando trazer um pouco de melhor qualidade de vida para aquele senhor. E daquele grupo, alguns que participaram dali já estão se preparando agora para viver a missão de longa duração. E é esse o fundamento da Missão Trip. Não se engane, tá? Missão Trip não é turismo. A gente tem alguns momentos de conhecer alguns lugares nas comunidades ou culturas que nós estamos visitando, mas Missão Trip é serviço. É abrir os olhos daquele jovem para que ele possa perceber que ele é útil ao Senhor e que há muito que ele pode fazer se permitir que Deus use as suas mãos para amar e demonstrar o amor do Senhor de maneira prática. Aqui tá mais algumas fotos dessa equipe que trabalhou e trabalhou bem, viu? Foi uma benção estar com esses meninos por lá. E aqui a gente já concluindo essa missão e retornando. Mas também tivemos a oportunidade de fazer uma mission trip no Chile. Tivemos em Santiago, Antofagasta e Calama, nessas três cidades do Chile. Aqui está parte do nosso grupo, aqui ainda está faltando duas pessoas que estiveram conosco lá também de nossa associação. Lá tivemos a oportunidade de fazer um pequeno impacto Esperança na cidade de Antofagasta. Cuidamos dessa escola, a escola que você está vendo aí atrás, ela é uma escola adventista, mas ela tem uma forte influência do governo. Lá, as escolas particulares, em alguns pontos, também são administrados pelo governo. Então, ela estava precisando de algumas ajudas e nós podemos ajudar. Fizemos evangelismo dentro da escola e na comunidade adjacente ali também. A cidade de Antofagasta era uma cidade que precisava muito
de ter algum tipo de cuidado, de auxílio, porque ela tem muitos imigrantes que estão ali ao redor daquela cidade e nós podemos cuidar desses imigrantes venezuelanos, bolivianos, entre alguns outros. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais daquela cidade também. Aqui está El Mano del Deserto, se não me engano é assim que pronuncia, uma mão imensa que está no meio do deserto. A cidade de Antofagasta, ela fica entre um oceano bem frio e também entre o deserto mais árido do mundo. Uma cidade que vale a pena conhecer. Naquela noite, nós pudemos ter a oportunidade de estarmos juntos ali no meio do deserto, junto com outros irmãos adventistas e algum grupo da escola adventista daquela região também. Um momento bem especial. Pegamos um pequeno terremoto ao retornar, e foi uma experiência curiosa, ficou para a história também. No ano de 2025, algumas mission trips já têm acontecido e outras ainda vão acontecer. Nós tivemos a nossa sede administrativa na Bolívia, auxiliando na construção de uma igreja lá na Bolívia. E nós vamos ter ainda mais 3 mission trips esse ano. Duas para educação, na verdade, uma para educação e mais uma para o campo como um todo. O nosso campo vai estar esse ano auxiliando o evangelismo que acontece em uma tribo indígena dos Pataxós, na tribo da Coroa Vermelha, próximo a Porto Seguro. E esse é um convite especial que eu faço para você. Esse desafio está conosco. Logo, logo as inscrições vão estar abertas. No final, vou colocar um grupo onde você consegue ter mais informações. Mas esse desafio está conosco para perceber o que Deus pode fazer quando você se coloca à disposição dele, para mostrar o amor dele de maneira prática para pessoas que talvez de outra maneira não pudessem reconhecer esse amor de Deus por você. Ainda esse ano nós também vamos ter o IUGO. O IUGO ele é o maior encontro missionário da nossa igreja. Ele aconteceu na FADBA alguns anos atrás e esse ano vai acontecer no Chile. E nós estamos indo para lá com uma comissão de 15 pessoas inscritas ali pelo nosso campo para poder ter contato com essa missão. E olha, alguns desses jovens que estarão indo conosco já estão se preparando para lá poder encontrar o seu chamado e vivenciar a missão de longa duração, que é justamente o nosso quarto passo. Então, a igreja conheceu sobre a importância de servir e dos caminhos que nós, como organização, temos para que esse evangelho seja pregado. A igreja ela foi treinada na escola de missões, ela vivenciou o gostinho da Mission Trip e ela agora tem a oportunidade de vivenciar a missão de longa duração. Em nossa união, a missão de longa duração tem como nome Send-Me, um projeto especial que visa enviar 25 missionários de nossa associação para uma das 13 divisões da igreja ao redor de todo o mundo. Atualmente já temos uma dezena deles em campo, alguns no Peru, no Chile, e outros também em outras localidades, como o Diego, que esteve aqui conosco agora no meio do ano, voltou do campo missionário para poder contar algumas experiências, mas já está indo para o seu terceiro ano de serviço na obra do Senhor. Aqui nós temos então alguns destes jovens que foram aprovados, que já estão vivendo a missão. Alguns deles foram aprovados, já estão no campo missionário, outros estão ali se preparando para vivenciar essa experiência. E eu digo para vocês, esses jovens nos dão muita alegria, porque quando a gente se deparou com eles, vimos jovens aqui promissores, todos eles muito promissores. Alguns estavam entrando na faculdade, outros estavam saindo e trancaram esse processo para poder vivenciar a missão. Aqui temos jovens que já estavam trabalhando, alguns até concursados, e abriram mão disso para poder vivenciar o chamado do Senhor para cada um deles. Aqui temos o Cosme, que está atuando ali no Chile já há alguns meses. E temos também vagas abertas para essa mesma missão e para as missões parecidas com funções diferentes, de acordo com os teus dons, abertas em todo o mundo. Eu coloquei ali 13, mas na verdade, para o projeto Send-Me, esse ano, nós ainda temos 15 vagas abertas. E outros vários chamados que estão em uma plataforma chamada Vift Faith. Essa plataforma é o meio pela qual os campos que estão necessitando de auxílio, eles abrem um chamado para poder receber ali voluntários. E você, sente esse chamado também por Deus? Tem a oportunidade de ir lá, dar uma olhada e ver ali os meios que você tem para poder servir a Deus em outras comunidades. Muito bem, então temos aqui 4 passos claros para essa área da parte missionária da nossa secretaria. Nos congressos distritais, sonha em levar eles para a tua igreja, mobilizar o teu distrito, os jovens, a comunidade como um todo, para informar, para anunciar que aquela comunidade tem a oportunidade de pregar o evangelho em outra cultura, em outra língua e talvez até em outra nacionalidade também. Sobre a escola de missões, participe. Assim que você ver os anúncios da escola de missões, se inscreve para que você possa ouvir e ver aquilo que Deus tem feito no campo missionário e abençoado de maneira poderosa o crescimento da sua igreja para a sua breve volta. Sobre as Mission Trips,
aceite o desafio, participa junto com a gente. Você vai perceber que lá os nossos olhos são mudados, são abertos, para a gente conseguir perceber como que a missão ela não é apenas um instrumento de Deus para poder salvar o outro, mas ela salva também aquele que está envolvido. E contra a missão de longa duração, aqui a gente pode estar falando em vários aspectos. Talvez você sinta o chamado para vencer essa missão. Se você sente, não se esqueça, quem chama, paga a conta. Se Deus está chamando, Ele vai abrir oportunidades para que você possa ter essa experiência e dedicar a sua vida para Ele no campo missionário. Mas talvez por vários motivos esse não seja o seu caso. Sonha então observar os jovens da tua igreja, observar a comunidade da tua igreja, aquele jovem que tem potencial para poder servir ao Senhor, ora por ele, apoia ele. A gente teve aqui milagres acontecendo de jovens recebendo o chamado 2 semanas antes e conseguindo em 2 semanas o valor necessário para a sua passagem, para que a viagem pudesse ali acontecer. Deus tem feito maravilhas e esse é um convite para que você possa não só participar dessa maravilha na vida de outros, mas também ter essa experiência na sua vida. E olha, aqui eu estou falando para você, eu não conheço quais os dons você tem, mas isso não importa, porque eu sei que você tem dons. E esse seu dom, ele pode ser usado para honra e glória do Senhor. Talvez você seja um construtor, talvez você seja um pedreiro, um pintor, e a obra ela cresce, independente de qual seja a sua habilidade. Há um espaço na obra do Senhor para que você possa exercer isso para a honra e para a glória dele. No próximo slide, nós temos aqui o nosso grupo da SVA. O QR Code, eu convido você a escanear, estar presente lá conosco. É por lá que os anúncios das Mission Trips são. Eles vão aparecer para você, tá? A escola de missões também, as missões, os chamados que estão sendo abertos, a gente está divulgando eles por lá. E é um convite especial para que você possa fazer parte desse processo. Muito bem. Então, até aqui você conseguiu entender um pouquinho melhor como que funciona essas áreas da parte missionária da secretaria, uma área muito especial, uma área que tem o objetivo de apressar a breve volta de Cristo Jesus. E eu espero logo, logo poder olhar para o céu e ver ele voltando, ciente de que eu e você fizemos parte dessa obra de pregação, essa obra de entrega para a honra e glória do Senhor, como aqueles pioneiros fizeram. Às vezes, às vezes não, com custo pessoal. Porque a missão ela acontece com o custo do missionário. Eu não estou falando aqui de custo financeiro necessariamente, tá? Mas essa entrega completa de vida. E esse é um convite para que você possa ter essa experiência. E não só ter essa experiência, mas convidar e conduzir outros a essa experiência também. Para a gente encerrar, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e possamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por você ter estado conosco nesse curto espaço de tempo, Senhor, onde estudamos um pouco melhor, conhecemos algumas bases desse ministério tão especial da secretaria e entendemos também que faz parte da nossa responsabilidade como secretários e secretárias o cuidado com a missão. Quer seja a missão daqueles que estão afastados, quer seja, Senhor, a missão daqueles que, por diversos motivos, culturais, de linguagem, e tantos outros, são impedidos de conhecer a tua verdade de maneira clara. Por favor, Senhor, nos usa na pregação desse evangelho, nos envolve, nos capacita, nos conduz, nos ajuda a não só vivenciarmos isso, mas a prepararmos outros para que vivenciem isso também, Senhor. Nosso desejo é que a tua obra seja realizada, que a missão seja cumprida. Nós desejamos fazer parte dessa missão e ver o nosso Salvador voltando nas nuvens dos céus para nos buscar. Nós oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela tua atenção. Muito obrigado. Que a gente possa continuar crescendo no serviço do Senhor. Uma ótima noite e um grande abraço. Oh, louvado seja Deus, gente, que aula maravilhosa, que bênção, louvamos ao Senhor por tudo que aprendemos aqui. Obrigado, Pastor Brendo, por compartilhar conosco essas experiências. Que Deus siga te abençoando, amigo, abençoando também o Theo, a Ellen, abençoando a sua família, tá bom? Muito obrigado, meu secretário, minha secretária, meu ancião, meu pastor. Obrigado você que é líder, você que é da Escola Sabatina. Obrigado a todos vocês por estar conosco aqui. Estamos já chegando ao final do nosso curso. Nossa próxima aula vai ser a de número 8 já, e vai ser no dia 30/10, tá? É a nossa penúltima aula, dia 30/10. Anote aí na sua agenda. Nós teremos um outro convidado, uma outra convidada desta vez, muito especial, que estará conosco também, nos ajudando nesse aprimoramento para essas práticas da secretaria. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos orar?
Nosso Deus, muito obrigado. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que ainda fará em favor dos teus filhos e filhas reunidos aqui. Abençoe nossas igrejas, cada igreja aqui representada, que a bênção celestial permaneça sobre cada um de nós. Nos dê noite em paz, um restante de semana feliz na sua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço. Olha, e não esquece, tá, de preencher o link. A sua secretária ou secretário distrital vai lhe encaminhar agora aí o link para você preencher, confirmando a sua presença nessa aula. Nós queremos dar um certificado especial para você ao final deste curso, tá joia? Forte abraço. Até a próxima.